aqui no YouTube tem uma mensagem dizendo Esperando Francisco, Esperando Francisco, que acho que é o nome do canal, né? Aqui tá aparecendo que tá começando. Ainda não apareceu para vocês? Para mim aparece no YouTube. Estamos nós três ali? Eu via. Estamos no YouTube. Uhum. Para você Tá. não? Para mim tá aparecendo aqui também. Isso? Começamos então. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Tá aqui. Então, meu nome é Diego Leonardo Betti. Eu sou cidadão chapecoense. Sou pai de família e eu atuo como médico dermatologista da Prefeitura Municipal de Chapecó e em uma clínica particular. Sou docente voluntário da Universidade Federal da Fronteira Sul e tenho mestrado em dermatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Com pesar que eu inicio essa aula, nós acabamos de saber do falecimento do senhor Paulo Magro, presidente da Associação Chapecoense de Futebol, e fica aqui o nosso sentimento à família e o que só reforça aqui a nossa responsabilidade e a nossa missão aqui hoje. Desde já eu agradeço a todos os amigos e colaboradores que permitiram que nós estivéssemos aqui, Dr. Mário Goto, diretor clínico do Hospital Unimed, que abriu a possibilidade da realização de uma aula de atualização sobre as evidências científicas do tratamento precoce em Covid-19, além dos colegas Paulo Roberto Benites, que é pneumologista, e o Dr. Ivan Zardo, que é cardiologista, que tem apoiado todas as iniciativas que surgiram desde o início, né, desde aqui, e outros ainda que não citados nominalmente, mas que agora são muitos, que também têm apoiado e levado comigo essa iniciativa em prol do bem dos nossos pacientes à frente. É uma alegria já ver aí que muitos colegas, né, compartilharam e manifestaram aí pelas redes sociais que estarão presentes aqui na aula. Como toda live, a gente aguarda alguns minutos para começar, né, para poder todos se conectarem ao YouTube, se ajeitarem, né. Todos aí, acredito que estão ávidos por mais conhecimento, ainda que estejam a favor ou mesmo em dúvida com relação à eficácia e à segurança das medicações disponíveis para o tratamento da Covid-19. Então, sejam todos muito bem-vindos. Essa aula eu diria que é para mim, para vocês, para todos nós, porque eu sei da dificuldade que é estar atualizado sobre esse assunto. É um turbilhão de informações que nós recebemos de todas as partes. É difícil saber o que priorizar, se é a notícia da mídia, se é o guideline da sociedade, se é a manifestação de um órgão público, e até o clamor da sociedade nos exigindo respostas que muitas vezes nós não temos. Já que mesmo no meio científico é uma grande confusão, e até às vezes parece um seriado de TV com reviravoltas de um dia para o outro. É preciso muita dedicação, esforço, sacrifício pessoal, para ler, para estudar, para investigar, para formar compreensões claras sobre um tema novo. Ainda mais uma doença que nos foi apresentada subitamente e que fomos obrigados pelas circunstâncias a nos adaptar e reconhecer, diagnosticar e tratar em tão pouco tempo. Uma doença que, infelizmente, é alvo de politização e gerou polêmicas e discórdia entre nós. Talvez, se estivermos atentos, conscientes, essas divergências acabariam por revelar a intenção de prestar o melhor cuidado possível aos nossos pacientes, e que também estão vivendo conosco esse momento de incerteza, de desconfiança, de pessimismo, que tem tornado os últimos tempos tão duros para a vida de todos nós. Se a luta é dura, a suavizemos, diria Gonzales Pecote. E é assim que eu entendo que buscar o conhecimento, de forma serena, disciplinada, sistemática, parece ser a única maneira segura de conquistar a verdadeira autonomia sobre nossas decisões e de como enfrentar melhor essa doença. Então é disso que se trata. Estamos aqui para oferecer conhecimento de alto nível, para auxiliar a cada um formar a própria opinião sobre o que é melhor realizar em prol do único conflito de interesse que cada um de nós, como profissionais de saúde, devemos ter: o bem dos nossos pacientes. É uma honra estar recebendo aqui o professor Daniel Victor Tausk, que é professor associado do Departamento de Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, e Flávio Abdenur, doutor em Matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, e cientista de dados.
Eu imagino que vocês devam estar pensando, né? Que um dermatologista está aí, né? Fazendo essa moderação. E eu não sei como é que foi para cada um de vocês, mas eu me interessei por coronavírus no momento que veio aquele tsunami de informações em março. Infelizmente, até ali, eu havia acompanhado apenas as notícias pela mídia comum, o que foi tecendo dentro de mim uma equivocada posição de indiferença a partir do fio do preconceito. Sou dermatologista, isso não é problema meu. Poucos dias antes da declaração da pandemia pela OMS, lembro soar o alerta que fez que eu tirasse a venda do preconceito. Vai faltar leito, vai faltar máscara, não vai ter respirador para todo mundo. Os caminhões vão levar os corpos pelas ruas. O que se passou dentro de cada um de nós, profissionais da saúde, quando Golias se apresentou? Não havia saída. A caixa de Pandora tinha sido aberta. Precisamos nos preparar. E foi assim que eu me apresentei à diretora técnica da área médica da Prefeitura Municipal de Chapecó. Estou aqui. O que eu posso fazer para ajudar? A sensação que tive foi que algo dentro de mim fez escutar o juramento de Hipócrates. E acredito que também outros, ouvindo esse mesmo chamado interno, nos encontramos e reunidos em torno de um ideal maior pelo qual poderíamos nos unir e nos irmanar para enfrentar esse inimigo comum, que não poderia ser derrotado só com uma força física, mas que deveria ser derrotado com a força da inteligência. Foi assim que cada um colaborou com uma pequena parte, dando 100% que lhe cabia. E assim, de cada um desse grupo, surgiram ideias luminosas que certamente excederiam o que o esforço individual de cada um poderia oferecer. Vou me permitir aqui citar os nomes dos colegas que me ajudaram, são amigos, né, desde o início. A doutora Camila Cassol Brum, o Dr. João Israel Júnior, a doutora Gabriela Marcolin e o Dr. Carlos Alberto do Amaral Medeiros, que também era diretor da Faculdade de Medicina, na época, lá em março, da UNO Chapecó. Da colaboração entre as faculdades, né, colegas e servidores da prefeitura, junto com os alunos das duas faculdades de medicina, da Universidade Federal da Fronteira Sul também, nós criamos e tocamos um serviço de triagem médica por vários meses, e orientando alunos que atendiam as pessoas que ligavam através de um protocolo padronizado que nós criamos a partir do site do CDC e do NHS, do Ministério da Saúde do Reino Unido. Então, atendemos milhares de ligações, orientamos milhares de pessoas, fizemos o que podíamos naquele momento. Enquanto também nós trabalhávamos nessa central, também foram brotando muitas outras ideias, e junto com a Universidade Federal da Fronteira Sul, nós conduzimos um trabalho de soroprevalência na cidade, inspirado por um trabalho realizado pela Universidade Federal de Pelotas, e esse trabalho já se encontra em fase de publicação no Jornal de Epidemiologia. Por que eu estou contando essa história agora? Porque eu acredito que chegou o momento de unirmos a inteligência, mais uma vez, a de seres ainda mais capazes do que nós, como as desses dois amigos também, e certamente professores, né, a partir desta aula, né, que vêm nos oferecer o seu conhecimento, o seu tempo, e já sabendo de alguma forma que a exposição excessiva que seguirá coloca o próprio conceito em risco. E ainda assim estão aqui fazendo o que acham que é certo. Por dever moral, e fizeram também questão de não cobrarem nada para oferecer a todos nós mais recursos para que nós possamos continuar a enfrentar esse inimigo em comum. Volto aqui também ao ponto sobre autonomia médica, onde cada um de nós, colegas, perante a sua própria consciência e em benefício do seu paciente, pode exercer a verdadeira autonomia que só se alcança quando se confia em si mesmo, quando estudamos, quando palpamos com as mãos do entendimento e avaliamos prós e contras das evidências que nós podemos encontrar. E assim, de consciência limpa, podemos exercer a autonomia guiados pela própria inteligência. Não há verdadeira autonomia sem o conhecimento. E certamente não há autonomia seguindo cegamente a opinião de outros, sejam sociedades de especialidades, sejam governo, sejam entidades internacionais. Então, vou passar agora a palavra para o Flávio, que vai começar a apresentação de hoje, e agradeço o momento aí pela abertura.
Obrigado, Leonardo. Em primeiro lugar, é um prazer não, é uma honra falar para um público que inclui muitos profissionais de saúde. Não tem profissão mais nobre do que isso. Meus avós paternos eram médicos, eu lembro deles, do amor, eles ambos são falecidos, mas do amor que eles tinham à profissão, da paixão que eles tinham pela profissão e pelo bem que eles causavam. Eles estavam salvando vidas e vocês, que são profissionais de saúde, estão fazendo isso e heroicamente, especialmente nas circunstâncias atuais pelas quais nós aí é a humanidade inteira, não tem time nessa história, não tem Fla-Flu, não deveria ter, está passando. Tá? É uma honra mesmo. Tá? Eu não sou um profissional da saúde, eu sou um profissional de dados, eu sou um profissional de análise quantitativa. Já há muito tempo estou trabalhando com isso, durante um bom tempo como acadêmico, como matemático, e agora, já há muitos anos, analisando dados de diferentes áreas. E a minha profissão, eu diria que a minha vocação é aliar estatística, matemática, análise de dados para entender os dados e entender o que eles estão dizendo, porque dados do mundo real tendem a ser complicados e certamente os de medicina são bastante complexos. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu estou dizendo e eu não quero falar muito no singular, não, porque o que eu vou mostrar aqui é produto de um grupo, do trabalho de um grupo. Eu queria falar um pouquinho sobre esse grupo. Esse grupo inclui o Daniel, o professor Tausк, mas também muitas outras pessoas. É um grupo muito interessante. Estou compartilhando a tela aqui. Leonardo, Daniel, vocês conseguem ver a tela? Tá bom. Muito bem. Eu vou falar aqui especificamente sobre o assunto no qual eu mais me aprofundei em conjunto com essas outras pessoas, que foram os dados dos estudos clínicos randomizados, especificamente os randomizados, de hidroxicloroquina precoce. E precoce aqui significa ambulatorial. Ambulatorial é quando o remédio é dado para gente que ainda não, cujo quadro ainda não evoluiu o suficiente para eles terem que ser internados. Ou seja, a gente que tomou em casa, tomou fora do hospital. E como vocês vão ver, tem já vários estudos publicados, um deles pré-print, tentando estudar em diferentes dosagens, em diferentes regimes, o efeito desse medicamento sobre a COVID. E os dados devidamente analisados com cuidado, levam a certas conclusões. Algumas delas bastante... Dá para ter muita convicção sobre algumas das conclusões. E nessa apresentação eu vou tentar mostrar quais são as conclusões e por quê. É claro que eu não posso entrar muito em detalhe, tem muito detalhe, mas eu vou tentar dar um panorama e literalmente desenhar um pouco o quadro do que é mostrado. Tem muitos detalhes que não dá para mostrar porque falta tempo. Isso aqui daria muitas horas. E depois da minha parte, o Daniel, o professor Tausк, vai entrar em alguns detalhes da análise estatística, que é fundamental para entender esses dados, para eles serem interpretados corretamente. Então, vamos lá. Eu faço parte de um grupo que já está há muitos meses estudando dados, diferentes aspectos da pandemia, em particular os randomizados de hidroxicloroquina. No final da apresentação, eu vou explicar um pouco de onde veio a minha motivação pessoal para entrar especificamente nesse assunto. Perdão. Agora eu estou procurando aqui. Eu estou procurando a tela aqui. Tá, acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Perdão. Estamos vendo, Tá, perdão. Desculpa, me atrapalhei aqui porque eu fui fechar uma janela. O grupo é muito forte e ele é muito interdisciplinar. Para descrever o perfil de alguns dos membros mais ativos no grupo, tem uma
professora de imunologia acadêmica e pesquisadora da UFRJ, com doutorado da UFRJ. Tem um bioestatístico, um estatístico especializado, cuja pesquisa é focada em diferentes aspectos de biologia e medicina, inclusive epidemiologia, inclusive estudos clínicos. Tem 3 doutores em matemática, eu sou um deles, o Tausk é um outro, tem um terceiro. Tem 2 cientistas de dados, ambos com doutorado, e tem um conjunto grande de médicos do front. Com isso, o grupo combina conhecimento da área, tá? Da parte de saúde, da parte biológica, imunológica, com análise quantitativa. E é aí que está a força do grupo, em combinar, é nessa complementariedade, em que o pessoal quantitativo aprende com o pessoal de saúde e vice-versa, e temos, inclusive, um elo entre os dois, que é esse bioestatístico. E mais do que isso, em termos de estudos randomizados, a gente é assessorado informalmente por uma muito experiente trialist do setor privado. A trialist é uma pessoa que conduz, que desenhava estudos clínicos randomizados e hoje em dia trabalha como consultora para, inclusive, ajudar a montar e interpretar dados de estudos desse tipo. O grupo é muito forte, tecnicamente muito forte. O que essa figura aqui está mostrando? Essa figura resume os resultados clínicos dos estudos randomizados, os principais resultados clínicos de 7 dos randomizados. Tá? Tem 9 randomizados divulgados até agora, esses 7 foram publicados, tem o 8º, que também foi publicado, mas que não tem resultados clínicos. Quem é da saúde aqui saberá o que significa, o que eu quero dizer com resultados clínicos, mas eu explico para quem não é. E tem... bem, resultado clínico significa, para efeito dessa apresentação, sintomas, surgimento de sintomas, gravidade de sintomas, evolução de sintomas, incluindo taxa de hospitalização, mortalidade, presença de sintomas, duração de sintomas. E o que essa figura aqui está mostrando? Ela está mostrando, no eixo Y, o chamado efeito relativo. O que é o efeito relativo? Quão melhor ou pior cada grupo de tratamento, ou seja, cada grupo que recebeu o remédio, se saiu do que o seu grupo de controle ou de placebo correspondente. Né? Em estudos randomizados, você tem, simplificando um pouco, um grupo de voluntários, metade recebe o remédio aleatoriamente, outra metade não recebe, também escolhidos aleatoriamente, e o efeito do remédio, estatisticamente, pode ser atribuído à diferença entre os resultados desses 2 grupos, entre a evolução desses 2 grupos. Então, enfim, no eixo Y aqui, a gente tem para esses 7 randomizados, se houve melhoria ou não. E quando o eixo Y está positivo, é que houve uma melhoria. O grupo de tratamento se saiu clinicamente melhor do que o seu grupo de controle. E no eixo Y negativo, houve piora. E vocês podem ver que tem um padrão muito claro aqui. Tá? É claro que se eu escolher... Muitos desses estudos aqui são pequenos. Se você escolher um subgrupo específico, eventualmente você vai ver mais pontos aqui, eventualmente tem um ponto, outro aqui embaixo. Mas isso sim é o cherry picking. Tá? Esses aqui são os grandes grupos de todos esses estudos. E os grandes outcomes clínicos deles. E tem distinções importantes aqui entre outcomes clínicos e outcomes relacionados, por exemplo, à carga viral ou à taxa de positividade de exame PCR. Tá? Tem uma distinção muito importante aqui. Uma outra distinção importante é que aqui estão os resultados dos estudos randomizados ambulatoriais. Ou seja, isso aqui é hidroxicloroquina realmente precoce, dada nos primeiros dias, em alguns estudos mais cedo, em outros, ainda que ambulatorial, mais tarde, mas antes das pessoas serem hospitalizadas. Isso parece ser muito relevante para esse tratamento e para esse remédio. No eixo X, a gente tem um p-valor. O que significa o p-valor? O Daniel vai entrar em muito mais detalhe, mas em termos leigos, grosso modo, ele é a probabilidade de que aquele efeito tenha surgido por coincidência. Tá? Quando você tem um p-valor próximo de 100, é como se você dissesse, olha, você realmente não tem muita informação. Você sabe que, empiricamente, houve, por exemplo, uma redução de hospitalização aqui, mas a amostra era tão pequena que a gente não dá para ter
muita convicção de que isso não aconteceu por sorte. Na medida que um p-valor vai ficando menor e menor, dá para ter mais e mais convicção. Um p-valor de 10%, por exemplo, significa que existe apenas uma chance em 10 daquele efeito, daquela magnitude, ou de uma magnitude até maior, aparecer por puro acaso. Tá bom? A convenção em medicina é, para evitar um problema chamado viés de publicação, que a p-valores abaixo de 5%, tá? Daqui para cá são considerados significativos. Acima, peraí, não dá para ter certeza de que isso não aconteceu por sorte ou azar. Agora, uma vez que você tem um conjunto de resultados positivos, ainda que vários deles com p-valor bastante alto, outros intermediários e outros até bastante baixo, aí dá para agregar esses valores na chamada meta-análise, que eu vou mencionar rapidamente, mas o tal certamente vai entrar em muito mais detalhe. Tá? Enfim, nessa figura tem um padrão muito claro, nesses 7 randomizados. Tá? Eu vou incluir muitas ressalvas aqui nessa apresentação, muito provavelmente, muito provavelmente ou extremamente improvável, porque tem sempre incerteza, tá? A verdadeira ciência, a verdadeira análise de dados, ela tem sempre espaço para incerteza, às vezes mais, às vezes menos. Desconfiem sempre de gente com muitas certezas, principalmente num assunto tão complicado assim, e posturas muito dogmáticas. Mas, enfim, os dados têm que ser analisados como eles são. Observações rápidas sobre eles randomizados. Em geral, eles são pequenos. Tem entre 150 e algo da ordem de 400 tratados em cada grupo. Isso é bem pequeno para ambulatorial. Por quê? Porque em estudos ambulatoriais, você está lidando com pacientes que ainda estão muito bem no começo. E em COVID, a maioria dos pacientes vai evoluir bastante bem. Então, para você conseguir um p-valor baixo, mesmo que o efeito seja substancial, você precisa de grupos muito grandes. Tá? Isso é uma particularidade de estudos ambulatoriais para a COVID. Então, esses estudos tendem a ser pequenos, e daí os p-valores serem relativamente altos. Tá? A exceção aqui é o Mitiano, no New England, tem uns 1.200 participantes, mas mesmo assim ele não tem p-valores tão fortes assim. Tá? Vocês podem ver aqui, tem um p-valor aqui de uns 15%, o outro aqui já próximo de 50%. Por quê? Por causa dessa particularidade, para você testar, principalmente com resultados binários, tá? É hospitalizado ou não, morre ou não, você precisaria de um estudo isolado, precisaria ter, enfim, muitos milhares de participantes. Isso a gente não tem, infelizmente. Felizmente, nessa altura a gente tem uma coleção razoavelmente grande de estudos, que ainda que individualmente pequenos, o MIT a menos, mas você consegue agregar eles em meta-análise. Outra observação aqui é que tem 7 cores aqui, mas, na verdade, essas 7 cores correspondem a 8 grupos distintos, 8 grupos de tratamento distintos. Por quê? Porque o Rajasingam, que é um estudo de profilaxia, ele tem 2 grupos. Esses 2 pontos violetas aqui são 2 grupos distintos. Portanto, esses resultados aqui, tem uns 15 resultados, tá? Mas cada cor corresponde a um grupo diferente, com exceção do Rajasingam, que corresponde a 2 grupos disjuntos. Portanto, há 8 conjuntos. Esses 15 resultados clínicos descrevem a evolução clínica, usando diferentes variáveis, de 8 grupos de tratamento distintos, sempre comparados com seus grupos de controle. E qual o padrão que aparece aqui muito claramente nesses 7 randomizados é que todos os grupos de tratamento de hidroxicloroquina se saíram clinicamente melhores do que os grupos de controle. Tá? Eventualmente, aqui no Omrani, por exemplo, houve empate de pneumonia, de incidência de pneumonia, mas houve menos hospitalização e menos presença de sintomas no dia 21, que foi o último dia que eles avaliaram, no grupo de hidroxicloroquina do que no grupo de placebo. Tá? Mesma coisa no mitiado no New England. A taxa de hospitalização foi basicamente um empate, na verdade, favoreceu muito levemente o grupo de hidroxicloroquina, mas houve bem menos mortalidade e bem menos COVID sintomática. Muito bem. Algumas observações adicionais. Eu queria ter incluído, eu não tive tempo, porque isso aqui não é só uma questão. Para você incluir um ponto aqui, não basta, enfim, botar um ponto numa planilha, no banco de dados. Você tem que ler o paper. E você tem que separar o joio do trigo. E eu vou dar um exemplo de outcomes que alguns fazem sentido, outros não. E o Barnabás, que saiu no Annals of Internal Medicine há relativamente pouco tempo, eu realmente não tive tempo de incluir. Eu posso adiantar que ele está sendo apresentado como um estudo em que não houve
em que os dois grupos ficaram meio empatados. Antes de botar pontos aqui, eu sempre olho com muito cuidado. Mas uma observação importante sobre esse estudo aqui é que ele tem doses muito baixas, excepcionalmente baixas. Tá? São 400 miligramas durante 3 dias e depois, eu botei 20 aqui, mas são 200. É bem mais baixo do que esse outro estudo. Mas, enfim, se eu tivesse tempo, eu teria incluído, e cedo ou tarde eu vou incluir. Tá? Isso aqui vem de uma planilha que eu tenho atualizado com muito cuidado. O Omhoney é o último que eu incluí, e acho que até o último que saiu. Ele é muito pequeno, tanto que ele tem p-valores altíssimos. Tá? E outra observação sobre o Omhoney é que eles só começaram um tratamento depois da confirmação do PCR, que, como a gente sabe, geralmente demora alguns dias. Então, ele demorou um pouquinho. Tá? O Omhoney tem pouco peso estatístico. Ele teve melhora nesses 2 outcomes, mas ele é bem pequeno. Mas, mesmo assim, acho que vale a pena colocar, porque ele é um randomizado que tem outcomes clínicos, e, mais do que isso, sendo randomizado com outcomes clínicos, ele pode e deve ser agregado aos outros, em meta-análise. A meta-análise é quando você junta resultados de vários randomizados para tentar ter mais robustez estatística. Tá? E uma observação aqui que eu vou botar um slide sobre ela é que é preciso ter muito cuidado com esses dados para interpretar eles, porque às vezes tem pequenas sutilezas que chamam atenção para um resultado ou até descartam um resultado que está no paper, mas que você, olhando com muita atenção, você percebe esse resultado que não faz sentido. Ele não deveria ter sido incluído no paper por causa disso e disso. E talvez na pressa da publicação a gente tenha visto isso mesmo em alguns artigos de grandes revistas. Tá? Não estou falando aqui, houve um caso muito célebre de uma publicação que ela toda estava errada, mas era uma farsa, tá? Uma que saiu no Lancet, mas era em outro universo, era de hospitalizados, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, às vezes, de descuidos de dados que às vezes acontecem, e, bem, tem um exemplo aqui, mas é só para exemplificar a complicação. E uma observação muito importante quanto aos randomizados que têm sido publicados é que não tem viés de publicação. Tá? Esse pessoal aqui não é, com certeza, um pessoal que está assim, a gente está forçando a barra para funcionar. Pelo contrário, como o p-valor sempre esteve acima de 5%, esses estudos, em geral, concluem que não houve melhora clínica estatisticamente significativa. Isso é verdade, quando se define que melhora estatisticamente significativa é só quando o p-valor está abaixo de 5%. Tá? Eles estão muito cuidadosos quanto a isso. Alguns deles fazem algumas ressalvas e dizem não foi estatisticamente significante no nosso estudo, mas houve melhora, tem que prestar atenção. Outros não tomaram esse cuidado, não. Mas isso aqui certamente não é produto de viés de publicação. Pelo contrário, esse assunto foi muito politizado e, enfim, o viés, na medida em que há nas publicações, não é para forçar a barra, não há p-hacking aqui, tá? Pelo contrário. Tem muito detalhe, eu vou ressaltar alguns detalhes só para, enfim, porque esses pontos aqui eles resumem a evolução clínica de acordo com diferentes critérios de diferentes grupos, tá? Mas eles só resumem coisas que, uma vez que você abre os artigos e olha nos detalhes, chamam a atenção. Tá? Nem todos os subgrupos, até por serem estudos pequenos, têm resultados consistentes. Às vezes você tem um subgrupo pequeno de homens de 40 anos de idade que vai ao contrário do grande grupo, tá? O efeito contrário. Mas quando agregados, é isso aqui que se vê. Tá? Clínicos, isso é muito importante. Isso aqui são os outcomes clínicos, relacionados a sintomas e a evolução deles. Esse aqui é o Rajasingham, que é um estudo de profilaxia para exposição, gente que tomou hidroxicloroquina em 2 doses, o grupo verde 2 vezes por semana, o grupo azul 1 vez por semana, e o placebo é o pessoal em vermelho. Tá? Isso aqui é a evolução temporal deles. E o que se vê aqui é o seguinte, quanto mais baixo a curva esse aqui a gente tem tempo, mais contaminação houve. E a contaminação aqui não é medida via PCR, ela é medida via presença de sintomas sugestivos de Covid. O que isso aqui está nos dizendo? Isso aqui está nos dizendo que, empiricamente, os 2 grupos que tomaram hidroxicloroquina tiveram menos incidência de sintomas de Covid do que o grupo de placebo. Tá? Sendo que o grupo que tomou 2 vezes, na maior parte do tempo, se saiu melhor, de acordo com esse critério, do que o que tomou 1 vez. No final, houve uma convergência, eles acabaram quase empatados. Mas, seja como for, os 2 grupos de hidroxicloroquina tiveram menos presença do que o grupo de placebo. E, no final do experimento, a diferença foi de uns 27%.
esses dois praticamente empataram, eles tiveram 27% a menos de presença de sintomas do que o grupo de placebo. Bom, esse aqui já vem de um outro, vem do Skipper, que é esse assim realmente de precoce, estrito sensu, ou seja, gente que ao começar a ter sintomas sugestivos de Covid, mesmo antes de começar a tomar o PCR, eles começaram a tomar hidroxicloroquina. Tá? Teve uma certa demora aqui, porque eles enviavam pelo correio. Então, a pessoa começava com sintomas, informava pela internet que estava com sintomas sugestivos de Covid e 1, 2 dias depois recebia. Então, tem um certo atraso. O que a gente tem aqui? Em termos de severidade de sintoma, isso aqui é evolução ao longo do tempo, o grupo de hidroxicloroquina tem sintomas menos severos. Tá? Quanto mais alto aqui no eixo Y, maior a severidade. Esse aqui também é do Skipper. Uma coisa muito importante aqui é a gente conseguir, de fato, separar sintomas que são de Covid de sintomas que não estão relacionados à Covid. E esse gráfico aqui do Skipper faz isso de maneira bem bacana, principalmente essas barras não achuradas, tá? Cinza e creme aqui, que são de sintomas, esses sim, muito característicos de Covid. Tosse, febre, falta de ar. O que a gente está vendo aqui? Nos grupos de hidroxicloroquina, na evolução do grupo de hidroxicloroquina, logo no começo, o grupo de hidroxicloroquina e o grupo de placebo tinham a mesma incidência desses sintomas de Covid. Tá? Já no terceiro dia já tem uma diferença. O grupo de hidroxicloroquina tem um pouco menos. No quinto dia, menos. No 14º dia, a diferença já vai ficando maior. Ela é gigantesca? Não é. Mas ela está lá e ela é bem consistente. Ela não existe no começo, vai aparecendo e depois se consolida até o 14º dia. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre a segurança de hidroxicloroquina. Esse assunto tem sido, enfim, é um pouco estranho, mas esse medicamento tem sido apontado N vezes como sendo muito perigoso, principalmente por causa de efeitos cardíacos, tá? Em particular sobre a chamada onda QT, que seria um indicador de arritmia. Nesses randomizados, não houve, que eu mostrei na figura, não houve medição de prolongamento de QT. Mas houve sim num estudo bem pequeno, também randomizado, do Abela, que não está incluído no grupo porque ele não mediu nenhum resultado clínico, mas ele mediu sim as ondas QTs. E o que ele encontrou, isso aqui é um desenho do que ele encontrou, foi um aumento muito pequeno do prolongamento da onda QT, que é um indicador de arritmia. Ele não é clinicamente relevante, ele não levou a nenhum episódio, e, de fato, quando se olha todos os randomizados disponíveis até agora, que conjuntamente tem alguns milhares de pacientes nos grupos de tratamento, o que a gente vê em termos de efeito adverso cardíaco? A gente vê um caso de palpitação no Raja Singham, que é um grupo que é aquele estudo de profilaxia, né, que eu desenhei aqui. Eu incluí aqui. E houve também um caso de torsade de Point, que é um problema muito mais grave, é uma arritmia muito grave, que no limite poderia levar a uma parada cardíaca. Agora, o caso de torsade de Point aconteceu num grupo de controle, num grupo que não tomou hidroxicloroquina. Porque a gente sabe que numa minoria dos pacientes de Covid, que evoluem mal, há comprometimento cardíaco, há complicações cardíacas. E esse torsade de Point pode ter sido uma coincidência, talvez a pessoa que teria tido mesmo sem Covid, mas muito possivelmente ele foi induzido por Covid. Ele certamente não foi induzido por hidroxicloroquina. No grupo de hidroxicloroquina, nos grupos, houve um caso um pouco mais sério de palpitação, que a gente não sabe se teve alguma coisa a ver com hidroxicloroquina ou Covid. Seja como for, teve um empate aqui. E isso é muito consistente com o histórico da hidroxicloroquina. As doses dadas nesses estudos aqui, de ambulatoriais, variam de estudo para estudo, mas nenhuma delas é uma dose cavalar. Tá? E a duração é sempre baixa, são tipicamente 5, 6, 7 dias. Esse remédio, quem é reumatologista aqui certamente sabe disso, ele é dado para as pessoas idosas, geralmente, com reumatismo, em doses parecidas, tá? Não muito longe disso, muitas vezes ao longo de meses ou até anos a fio. Não tem, assim, francamente, para pessoas que estão no início, com sintomas iniciais de Covid, e nessas doses de duração, não tinha como isso ser. Não é plausível que seja perigoso, e os randomizados mostram que não é, em termos de arritmia, etc. É claro que existem algumas pessoas que têm contraindicações específicas para a hidroxicloroquina, mas não é disso que está se falando. Né? As indicações de reumatismo, aliás, de hidroxicloroquina, lembrando que eu tendo a ser pessoas idosas, né?
não incluem pedido de eletrocardiograma, para vocês terem uma ideia. Tá? Nunca incluíram. Então, enfim, seguro desde que não seja em doses elevadíssimas ou em pacientes que estão muito graves, quem sabe, é seguro. Em termos de segurança, o que a gente tem que é mais significativo? E esse também é muito conhecido desde antes de Covid, tá? Basta pesquisar um pouco, conversar com médicos que conhecem bem o remédio. Principalmente, quanto mais alta a dose, maior a probabilidade de você ter problemas gastrointestinais, em particular diarreia e náusea. Tá? E isso vai ser bastante importante no próximo slide. Essa diarreia e náusea, em geral, são transitórias. A maioria dos pacientes, seja de lúpus, seja de reumatismo, seja de malária, que tem problemas gastrointestinais, eles passam depois de alguns dias. Isso é muito conhecido. Mas eles têm. Não para todos, mas para uma minoria significativa. Quanto maior a dose, maior essa minoria. E aqui está um caso enfim, talvez na pressa, é claro, está todo mundo sob pressão, as pessoas querem publicar, os editores também, às vezes passam algumas coisas que chamam a atenção. Essa aqui eu quase não peguei, tá? Mas quando eu estava estudando esse artigo, eu e nós, enfim, a gente percebeu o seguinte: tem um outcome aqui do MIT-A em que teria havido 3%, um resultado relativo negativo, ou seja, 3% a mais de presença de sintomas no grupo de hidroxicloroquina do que no grupo de controle deles, tá? E está aqui. Essa aqui é a tabela 2. E, bem, isso ia ser incluído no gráfico, tá? É quase que um empate, que ele levemente desfavorável ao grupo de hidroxicloroquina, mas, enfim, dados são dados, tem que ser incluído, mas, enfim, vamos ler com cuidado. O que aconteceu? Quando se lê com cuidado o paper, e está aqui o trecho, eles incluíram... Isso aqui não é baseado em PCR, tá? Quer dizer, alguns são PCR, mas a maior parte foi identificada através de sintomas. E nos sintomas, ao invés de usar apenas febre, tosse, falta de ar, sintomas característicos, eles incluíram diarreia. Tá? Então, está aqui na redação. Quem tiver diarreia é considerado com Covid, nesse outcome. E isso não faz muito sentido, até porque nesse estudo aqui, eles deram doses razoavelmente altas de hidroxicloroquina, não absurdamente altas, mas razoavelmente altas. E o que aconteceu? Houve 40% do grupo de hidroxicloroquina teve distúrbios gastrointestinais. Talvez metade disso aqui, baseado nos outros, eles não discriminam aqui o que é diarreia, o que é náusea, mas talvez metade, talvez uns 20 pontos percentuais tenham sido diarreia, tá? Isso é bastante factível. No grupo de placebo não teve quase nada, né? 2,5% tiveram, por coincidência, porque ao longo de algumas semanas algumas pessoas acabam tendo. E o resultado disso é que, com esse critério que eles usaram para esse outcome secundário aqui, Covid, a hidroxicloroquina causou o Covid. Por quê? Porque ela causou diarreia. São doses razoavelmente altas, ela induziu diarreia numa porcentagem alta do grupo de tratamento. Com o critério, todo mundo que teve diarreia foi considerado como tendo sintoma de Covid, e o resultado foi isso aqui. Tá? Descontado, a gente não sabe exatamente quantos tiveram diarreia, mas descontado a parcela dessas 42% que tiveram problemas gastrointestinais, que de fato tiveram diarreia, certamente esse efeito relativo teria sido positivo. O que no caso aqui significaria um número menor do que 1. Tá? Não sabemos exatamente quanto. Mas, enfim, isso aqui é para dar um exemplo de quanta atenção a gente tem que tomar nesse tipo de coisa. Mas vamos lá. Esses resultados aqui, e estamos falando basicamente desses resultados aqui, não é exatamente eles, enfim, tem sempre, pode escolher um resultado ou outro, isso é sempre necessário na hora de fazer uma meta-análise, mas já houve tem muitas meta-análises de hidroxicloroquina, boa parte delas em pacientes hospitalizados, tá? E já posso adiantar que as meta-análises e a maioria dos estudos em pacientes randomizados dão resultados negativos, não se vê melhor. Mas tem duas meta-análises especificamente dos randomizados ambulatoriais. Uma delas é o LADAPO, tá? Que é o grupo liderado pelo Harvey Risch, professor de medicina de Yale, que combina os outcomes dos 5 primeiros RCTs, que eram que estavam disponíveis na época. E o segundo, um grupo de Harvard, de espanhóis, a maioria deles, Hernan Sendé, perdão, de Harvard, focando apenas nos de profilaxia. E quais são os resultados? O Daniel vai entrar em detalhes, mas uma vez que se agrega todos esses resultados aqui, os resultados desses estudos, você acaba diminuindo muito o p-valor. Por quê? Porque eles estão praticamente todos na mesma direção, favorecendo os grupos de hidroxicloroquina, e aí você finalmente chega no famoso p-valor de 5%. Tá? O Daniel vai falar um pouquinho sobre como se deve interpretar p-valor, e que, na verdade, não faz muito sentido usar
5% como sendo uma espécie de barra mágica, tá? Mas nisso eu não vou entrar nesses detalhes. Muito bem. Conclusões deles: o p-valor fica em torno de 0,05, robusta variações nos modelos. Eles usam um modelo chamado Random Effects, que são o tipo de modelo que você tem que usar quando você está misturando outcomes diferentes. Agora, as reduções são muito dramáticas? Não. São da ordem de 20%, que é exatamente o que se vê nessa figura. Tá? A gente não está falando de um elixir mágico, não, de uma bala de prata. Olha aqui, ó. Redução de 10%, 20%, 30%. Alguns chegaram ali em 35%, mas flutuando em torno de 20%. É isso que se vê na figura e é isso que se vê nas meta-análises. Tá? Depende do paper, depende do outcome, mas algo dessa ordem. Algumas observações. Na hora em que a gente agrega estudos, necessariamente a gente passa por cima de alguns detalhes, mas é importante quando a gente está olhando os dados, prestar atenção. Já dei alguns exemplos para vocês, de detalhes como, por exemplo, quando as pessoas começaram a tomar um medicamento. No Bower, no Skipper e no Mitchell, elas começaram relativamente tarde. Tá? No Bower e no Skipper, elas receberam por correio. No Mitchell, teve alguma demora também. Acho que, na média, começaram no 4º, 5º dia. E quando se decompõe os dados olhando o tempo, quando a pessoa começou a tomar o remédio, há bastante evidência de que mais cedo favorece mais. Tá? O Daniel vai falar sobre isso. Esses dados aqui, todos vêm de randomizados, publicados. Tá? Tem aqui, inclusive, as siglas dos papers. E os dados foram agregados numa planilha, está aqui o link, que eu preciso atualizar ainda. Perdão, estou perdendo um pouco. Essa aqui eu vou atualizar ainda com os resultados do Omhan e também do Barnabás, tá? Independentemente do que os resultados mostram, vai estar lá. E não só os dados, mas tem bastantes observações. Novamente, isso aqui é um trabalho coletivo. Tá? É um trabalho chato, isso aqui não é heróico, é trabalho de formiguinha, é olhar detalhe, análise de dados, enfim, tem que ser feita assim, com muito cuidado, com muito critério. Eu vou falar aqui rapidamente sobre uma distinção muito importante que muitas vezes foge às discussões, e foge à análise, e foge inclusive à meta-análise. Tem uma distinção muito clara, quando se olha os dados, entre randomizados em hospitalizados contra ambulatoriais. Nos ambulatoriais é bastante consistente, tá? A melhora clínica, não radical, mas bastante consistente, quando se compara os grupos de tratamento com os grupos de controle. Nos hospitalizados, não. Em alguns hospitalizados, o grupo de hidroxicloroquina necessário melhor, em outros um pouco pior, em outros mais ou menos o mesmo. O que isso aqui diz sobre os hospitalizados? Parece dizer que você está vendo um ruído branco, estatístico, às vezes dá um pouquinho de sorte, um pouquinho de azar. Estou falando dos randomizados sempre. Não parece ter muito efeito em hospitalizados, não. E não parece ser especialmente perigoso, a não ser que você dê uma dose muito grande, como 2 desses estudos deram, mas isso aí é outro assunto. Tá? Hospitais têm uma propriedade mágica em que uma pessoa, ao cruzar a entrada no hospital, o remédio deixa de fazer efeito? Não. O que acontece é que pessoas que são hospitalizadas por estarem com Covid são pessoas que evoluíram, que estão com sintomas mais graves. Vocês, profissionais de saúde, certamente sabem disso. O que hidroxicloroquina parece fazer é diminuir um pouco, moderadamente, o risco da coisa se agravar. Mas seja lá por que razão, uma vez que ela já agravou o suficiente para a pessoa ter que ser internada por estar com Covid, realmente não parece fazer muito efeito, não. Tá? Talvez casos muito iniciais, muito leves, mas casos muito iniciais, muito leves, quase que por definição, não são hospitalizados. Tá? Enfim, algumas observações rápidas sobre alguns randomizados em hospitalizados. O da Recovery, da Fiocruz Amazônia, foram em pacientes muito severos, deram doses muito altas. Nesse da Fiocruz, houve uma mortalidade estatisticamente significativamente maior no grupo de tratamento. Agora, eram pacientes muito severos, com doses extremamente altas, não de hidroxicloroquina, mas de cloroquina, que é a versão original, digamos, e que traz mais toxicidade. Enfim. O Coalizão é um estudo brasileiro, o primeiro deles, é uma série de estudos que foi publicado no New England. São bem menos tardios, são bem menos severos, mas são hospitalizados. Tá? Já tem essa chamada seleção adversa. Lá não se vê melhoria, não. O pessoal fala muito sobre tomar nos primeiros dias de sintomas, mas, na verdade, tomar nos primeiros dias de sintomas é importante. Quanto mais cedo maior parece o efeito, sem nunca ser uma bala de prata. Mas uma coisa importante para as pessoas terem em mente é que algumas pessoas dão azar e progridem muito rapidamente, principalmente para pessoas de grupo de risco, mas nem sempre. E quem tiver no 2º e 3º dia de sintoma e tiver agravado muitos sintomas,
já não é um caso de tratamento precoce. É uma pessoa que tem que ser hospitalizada, tá? Acho que isso é muito importante. E receber os tratamentos que fazem sentido para pessoas que estão nesse quadro, tá? Com tudo isso, hidroxicloroquina em hospitais. Bem, os senhores e as senhoras é que estão trabalhando em hospitais, muitos de vocês, a decisão cabe a vocês à luz dos dados. O que os dados de randomizados e hospitalizados indicam é que, geralmente, é que não tem muita eficácia, não. Qual seria uma possível exceção? A gente sabe de casos de pessoas que estão hospitalizadas por outras condições e que acabam sendo contaminadas no hospital. Claro que hoje em dia os hospitais tomam todo cuidado para isso não acontecer, mas eventualmente acontece. E aí, enfim, fica aqui uma provocação, se vocês quiserem, vocês entenderão muito melhor as circunstâncias do que eu, mas outras pessoas, inclusive da área, já sugeriram isso. Pacientes que, porventura, começam a ter sintomas de Covid já no hospital, talvez para essas pessoas a hidroxicloroquina faça sentido, sim. Mas não pessoas que foram internadas por já estarem com sintomas muito graves de Covid. Para essas, eu diria que não faz sentido. É o que os dados indicam, tá? Enfim, tem alguns estudos, o FORTE, perdão, é observacional, não é randomizado. Tem alguns estudos observacionais e um randomizado pequeno, chinês, em hospitalizados, que mostram melhoria. Mas pode haver, nos randomizados, pode haver sorte ou azar, nesse chinês randomizado especificamente, e o Ford mostrou melhoria, mas é observacional. Então, pode ter os chamados confounders estatísticos. Não havendo aleatoriedade, é difícil controlar por outros fatores. Eu acho que eu já falei demais, falei mais do que eu deveria, eu já vou terminar aqui. Deixa eu só dizer uma coisa que eu acho que é outra distinção que é muito importante. Esse assunto, evidentemente, virou um fla-flu, evidentemente houve polarização, a polarização tende a atrapalhar a análise de todos os lados, e há muita insistência de que a hidroxicloroquina, por ter efeito in vitro antiviral, que esse é o mecanismo de ação dela. Mas quando se olha os dados dos outcomes, comparando sempre o grupo de tratamento com o grupo de controle, olhando resultados não de sintomas, mas relacionados à carga viral e à conversão PCR, não se vê o efeito. Em alguns melhora, em outros piora. O que se vê parece ser o ruído branco estatístico, tá? Não parece ter efeito antiviral. Estou falando aqui sempre de monoterapia de hidroxicloroquina, que é o que esses randomizados estudaram, tá? Quem sabe, em combinação com outros remédios, mas os de monoterapia não se vê efeito antiviral. Pelo menos não um efeito antiviral que possa ser medido, seja por conversão PCR, seja por medições de carga viral, como num dos papers do MIT-JA, seja como no ONRAME, que é pequeno. Radiacingam, não. Radiacingam é só PCR. Mas, enfim, queria fazer essa observação. Conheço, já falei com especialistas, gente que realmente entende dos detalhes do assunto, dizendo que não, que pode ter um efeito antiviral, que não é bem capturado pelo PCR ou pela maneira como foi medido na carga viral, mas eu faço questão de ressaltar isso aqui. Porque eu acho que há polarização dos dois lados e, às vezes, ela talvez turve um pouco o raciocínio. Por outro lado, eu sou um analista de dados, eu não entendo detalhes de imunologia e nem de virologia. O que os dados... Eu vou resumir aqui, é o último slide. O que eles indicam? Primeiro, é seguro. Os dados deixam isso muito claro. Ambulatorial, tomado durante 5, 6, 7 dias, a não ser que a pessoa tenha uma contraindicação muito específica, para a hidroxicloroquina, é seguro. Tá? E, aliás, enfim, dano em retina não é uma contraindicação, porque o dano de pacientes que sofrem dano de retina são pacientes que passam muitos meses ou anos. Tá? Então, essa não é uma contraindicação, eu diria. Mas há outras, e os senhores e senhoras saberão isso muito melhor do que eu. Né? Enfim, não houve redução de carga viral. Às vezes houve num grupo, mas no outro não teve, não tem. Já nos outcomes clínicos, você vê. Você literalmente vê e você também calcula, ao fazer uma meta-análise, que muito claramente tem. Tá? A probabilidade de não existir um efeito clínico é baixa. Agora, não é uma bala de prata. Com os dados que a gente está vendo ali, a gente nunca viu uma redução maior do que 50% em nenhum daqueles outcomes. Então, a redução parece existir, porque está sempre, quase sempre indo no lado de benefício, mas não é um benefício super radical, não. Dentro dessa politização ou polarização, há um fla-flu em que o dos lados diz que não funciona, não pode funcionar e é super perigoso. Isso é falso. Mas também, no outro lado, na polarização, eu já vi pessoas dizendo, não precisa de vacina porque com hidroxicloroquina resolve. Não é uma bala de prata, pelo amor de Deus. Isso tem que estar muito claro. As reduções relativas são algo da ordem de 20%. É o que se vê na figura e é o que se vê nas meta-análises.
enfim, o Daniel vai falar sobre isso, mas p-valor de 0,06, ou equivalentemente 6%, não é evidência de que um tratamento não funciona, tá? Mas o Daniel vai entrar nesse detalhe. Aqui, mais de uma pessoa da área, ao contrário de mim, olhou os detalhes, olhou os dados, olhou os possíveis mecanismos de ação. Hidroxicloroquina, o pessoal fala muito sobre efeito antiviral, por um lado, o pessoal do outro lado diz, não, é só um remédio para malária, não faz nenhum sentido, mas hidroxicloroquina é usado como tratamento para condições que têm uma componente forte autoimune, como lúpus, tá? Há muito tempo. E a gente sabe que o estrago de Covid é causado não só, mas em boa parte, por reações ruins, exageradas, de parte do sistema imunológico. Então, se não tem efeito antiviral, talvez não tenha, mas tem efeito, qual é o mecanismo de ação? Bem, eu não tenho nenhuma condição de entrar em detalhes. Já li alguma coisa, perguntei, etc., mas eu, pessoalmente, certamente não tenho know-how para isso. Mas, provavelmente, pessoas que têm, e tem inclusive uma carta publicada no New England apontando nessa direção, dizem, olha, parece ser algum efeito imunomodulador, ele parece dar uma segurada nos excessos do sistema imunológico e de alguns processos inflamatórios, tá? Mas isso é o máximo que eu consigo falar sobre essa possibilidade, tá? Apelo pessoal, menos fla-flu, menos argumentos de autoridade vazios, menos receitas prontas, mais dados, mais sensatez, tem vidas humanas em jogo, muitas vidas. Felizmente, a cavalaria está chegando, os dados das vacinas parecem ser extremamente promissores, melhores do que se acreditava há muitos meses. E isso é muito bom. Agora, essa doença vai continuar aí durante um bom tempo, a vacinação não vai chegar de um dia para o outro, e a gente tem que lidar. Os médicos, os pacientes têm que lidar com isso, e parece ter todo um instrumental. Eu foquei em um remédio aqui, porque é o que eu tive tempo de olhar, e é o que chamou houve mais controvérsia, e isso atiçou a minha curiosidade intelectual. Agora, qual que é a motivação pessoal? Eu tenho parentes muito queridos, que são extremamente de grupos de risco, idosos com problemas pulmonares, etc., e eu fiz o máximo para proteger eles e faço. Então, eu estudei muito cedo, e não só tratamento, mas prevenção, muito antes das pessoas estarem falando, da grande maioria das pessoas estar falando em distanciamento social, em usar máscara. Eu estava dizendo isso para essas pessoas que eu amo muitíssimo, parentes muito próximos, tá? Não peguem avião, queriam me visitar, eu falei, não façam isso. Isso ainda no comecinho de março, tá? Então foi por isso que eu cavei isso, e também outros assuntos. Mas o meu tempo é bem limitado, então, bem, já que meu tempo é limitado, eu foquei exatamente nesse assunto, porque realmente essa controvérsia chama muito atenção, muito mesmo. Mas, enfim, é isso. Muito obrigado. Uma última observação. As vacinas estão chegando, tudo indica que elas, ou enfim, várias delas vão ser muito eficazes. Não sei se vão resolver completamente o problema, mas devem certamente resolver a boa parte dele ao longo dos próximos vários meses, quem sabe. Agora, isso aqui tem lições para o futuro, e tem lições que devem ser aprendidas por gestores de políticas públicas, por analistas que lidam com dados epidemiológicos e médicos, de bom senso, de lidar com os dados, de saber interpretar bem os dados, porque isso aqui tem um impacto muito sério. Tá? Interpretar mal os dados, seja exagerando a eficácia de um tratamento e dizendo, toma isso aqui que vai resolver, ou indo para outra direção e pegando um tratamento que os dados mostram claramente que é seguro e que com probabilidade altíssima tem alguma eficácia, e pintar isso como sendo um veneno, não faz nenhum sentido, não adere aos dados. Tá. Enfim, é isso. Obrigado, peço perdão, eu falei mais do que eu deveria durante mais tempo. Passo a palavra aí pelo Leonardo. Para o Leonardo. É completamente compreensível, porque é um banho aí de conhecimento, né? A gente agradece bastante, e se fosse o caso, a gente poderia ficar aqui horas aqui discutindo, que nunca seria suficiente, né? Agradeço mesmo a tua disponibilidade e a brilhante apresentação. Eu costumo dizer, né, de que, eu queria deixar claro, né, que o Flávio já ressaltou isso, né, que os dados que ele apresentou são de hidroxicloroquina isolada, apenas hidroxicloroquina isolada, e de dados que são publicados. Isso não inclui dados, por exemplo, que ainda estão em fase de pré-print, né, que a gente tem visto cada vez mais ser importante nessa pandemia pela velocidade de disseminação dos dados, e quem tem condição mesmo de avaliar a evidência pode ir lá nesses servidores, né, que são às vezes das próprias grandes editoras,
e explorar esses dados para estar à frente, né, do conhecimento, né, avaliar a qualidade dos dados. E bem colocado sobre a polemização, né, eu sou dermatologista, é uma das especialidades que prescreve a cloroquina e a hidroxicloroquina, né, muito menos que os reumatologistas. Nós prescrevemos com essa função, né, de imunomodulador, né, para várias doenças, às vezes órfãos de outros tratamentos, né? Então é uma droga que, além de servir para a malária, né, é uma grande servidora da medicina e da humanidade já há muito tempo, né, muito bem conhecida dessas duas especialidades. E eu digo, infelizmente, né, que quando certos políticos aí levantaram a caixa do medicamento, né, imediatamente, para uns virou um veneno, e para outros virou a panaceia, né? E você bem colocou aí, né? Os dados mostram que não é nenhum nem outro, né? A realidade está posta, né? Por esses ensaios clínicos randomizados e evitar, né? Vamos dizer assim, de que culpar o remédio, que ela não tem culpa de nada, né? Ao contrário, é realmente uma arma bem importante para nós, porque é só colocar 20%, né? A menos de vagas no hospital, 20% a menos de internação numa UTI, que é tão cara, né? E o remédio é tão barato. 20% menos de mortes. Isso é... Se a gente colocar esses dados aí na conta, realmente é o que pode fazer a diferença, né? A gente sabe aí que na medicina a tendência realmente na prática, né, no empirismo, né, é a combinação das medicações com outras, né, procurando aí não só um somatório de efeitos, mas também um sinergismo, né? Então, um antiviral com um imunomodulador e em outras fases da doença, né, anti-inflamatórios, né, para controlar a resposta imune. Então, a gente sabe que cada uma desses pedaços desse quebra-cabeça vão ser importantes para a gente vencer essa pandemia, né? Então, agradeço de novo aí, Flávio, e fique à vontade aí, Daniel, para nos auxiliar mais um pouco, para também nos prover de conhecimento para os próximos ensaios clínicos que vierem, né? Para que a gente esteja atento a poder também explorar bem as evidências antes de que elas tenham todo o processo de peer review, né? De revisão por pares das grandes revistas, que às vezes são demorados, né? Eu costumo dizer que parece uma conversa por carta daquelas antigas do correio, né? Então, o autor manda o seu artigo, demora alguns dias, até semanas, para o revisor mandar de volta uma resposta. Então, uma certa lentidão necessária, né? Mas que pode ser resolvida aí pelos pré-prints, né? Mas daí cada um tem que estar munido das ferramentas para poder analisar isso. Então, agradeço a tua presença e fique à vontade aí para nos auxiliar. Ok, obrigado, Diego. Então, agradecer aqui o convite, né? Então, bom, a minha apresentação vai ser talvez um pouquinho mais técnica, quer dizer, o Flávio já deu o big picture, né, dos estudos randomizados, ele já deu as informações, digamos, mais relevantes. Eu vou entrar em aspectos um pouco mais técnicos, eu vou explicar melhor a coisa do p-valor, vou dar um pouquinho de aulinha de estatística, com exemplinho de moedinha, de jogar moedinha, tá? E depois dessa um pouquinho de aulinha de estatística que eu vou dar, tá? Sem entrar em coisas extremamente técnicas, tá? Vou dar um pouquinho de aulinha de estatística, e em seguida eu vou entrar em algumas evidências específicas que estão dentro de alguns artigos, alguns detalhes que o Flávio não entrou, tá? Algumas reanálises que você pode fazer com os dados de alguns artigos, tá? Especialmente o artigo do Bower de profilaxia pós-exposição e o artigo do Skipper, que também é do grupo do Bower de tratamento precoce, tá? E vou entrar também no assunto das meta-análises, discutir a meta-análise do Harvey Risch, explicar direito o que é uma meta-análise. Tá, então, eu vou começar falando um pouquinho sobre p-valores. Tá? Então, para a gente entender, eu acho que contar uma historinha, assim, com uma metáfora, que eu acho que vai ajudar, a gente pensar em termos de jogar moeda, eu acho que é uma boa metáfora para a gente entender a questão de aleatoriedade. Né? Então, uma moeda é uma coisa que a gente joga ela pode dar cara ou coroa, né? E uma moeda, tipicamente, né, a gente espera que ela seja uma moeda honesta. Né? O que é uma moeda honesta? A probabilidade de você obter cara e coroa é a mesma. Ela é simétrica. Tá? Metade do tempo ela cai cara, metade do tempo ela cai coroa. Tá? Ela tem probabilidade de 50% de cai cara e 50% de cai coroa. O que seria uma moeda desonesta, né, ou viesada? Né? Uma moeda viesada, por exemplo, uma moeda viesada para cara seria uma moeda que, na verdade, ela tende a cair mais cara. Né?
mais cara do que coroa, né? Ela tem alguma simetria, tem algum defeito, né? Tá? Nem sei se moedas assim existem mesmo, tá? Mas isso aqui é só uma metáfora para a gente entender conceitos de estatística, então não vem muito ao caso se... Tá? A moeda viesada, vocês podem pensar, na metáfora, ela é como um medicamento eficaz, né? Tá? O medicamento que ele é ineficaz, ele é igual ao placebo, quer dizer, tomando ou não tomando, tanto faz, né? É como o cara coroa, é como a moeda honesta, né? E a moeda viesada seria como o medicamento eficaz. Você tem mais chance de ficar melhor se você tomar o medicamento, tá? Então, imagina que você tem o Joãozinho, né? Imaginar um personagem. Ele é um colecionador aficionado, né? Ele tem um fetiche por moedas viesadas, né? Então, ele gosta muito de comprar. Ele tenta comprar, procura aí no mercado, não, sei lá, não quero dizer propaganda de ninguém, procura na internet aí, moedas viesadas para comprar, né? Então, ele está tentando comprar de mim uma moeda. Eu falei, eu não sei lá que eu estou vendendo uma moeda viesada, né? E ele quer testar, né? Ele quer saber se eu não estou mentindo, né? Ele quer saber, será que essa moeda você está me vendendo a viesada mesmo, né? Eu só quero moedas viesadas na minha coleção. Tá? Então, ele pede para mim, eu jogo para ele, para tentar convencer ele, eu jogo 20 vezes a moeda. Tá? Eu jogo essa moeda 20 vezes, né? Bom, se for uma moeda honesta, o que você espera que aconteça, né? Tá. Vai cair 10 caras e 10 coroas, exatamente? Acho que todo mundo sabe que não é bem assim, né? Quer dizer, tende a cair, deve ficar perto disso, né? Mas não vai cair exatamente 10 e 10, né? Então, eu vou jogar, sei lá, digamos que dê 12 e 8, ou 13 e 7, quer dizer, como é que o Joãozinho pode avaliar, né? Olhando esses lançamentos de moeda que eu fiz, como é que ele pode tentar avaliar se vale a pena comprar aquela moeda, né? Aquela moeda, se vale a pena ele tentar comprar para pôr na coleção dele, né? Então, digamos que, por exemplo, eu joguei 20 vezes e deu 20 caras, né? Deu cara 20 vezes. Né? Quer dizer, poxa, bom, aí ele vai comprar na hora, né? Todo mundo entende. Bom, é claro que uma moeda honesta não cai 20 caras, né? Bom, não cai mesmo? Bom, pode cair, tá? Pode cair. É muito raro, mas pode cair, tá? Eu não sei se é uma conta complicada para quem é da área de exatas, não sei. A probabilidade de cair cara é meio. Para cair 20 caras, você tem que multiplicar meio por meio 20 vezes. Isso é um meio elevado a 20. Isso dá cerca de 1 em 1 milhão. Tá? Uma probabilidade de 1 em 1 milhão. Então, mais ou menos a cada 1 milhão de vezes que você tentar, tá? um milionésimo do tempo vai cair 20 caras. Tá? Bom, enfim. Não tem condições do Joãozinho ter certeza que essa moeda é viesada. Tá? Isso é uma lição importante. Tá? Isso é uma lição importante, inclusive, sobre a ciência. Tá? O Flávio mencionou um pouco isso. Tá? A ciência não leva a gente a ter certeza das coisas. A ciência esse mito que se fala muito na mídia, isso que a ciência provou tal coisa, isso foi provado, tá? Não é bem assim que funciona. A ciência vai te dando evidências cada vez melhores, tá? Quer dizer, tem situações extremas que as evidências ficam tão boas, tá? A gente tem evidências tão fortes para certas coisas que é coisa de maluco duvidar, tá? Mas, assim, muitas situações são intermediárias, tá? Você está numa situação intermediária, não está naquela situação que é coisa de maluco duvidar, tá? Mas você tem algumas evidências, tá? E aí, em geral, que as pessoas começam a discordar, né? As pessoas começam a discordar quando, puxa, mas será que essa evidência é boa o suficiente? Eu ainda estou um pouco cético. O outro não está tão cético, o outro está mais convencido, tá? Pessoas leem de forma diferente as evidências, tá? Pessoas com especialidades diferentes podem ter padrões de confiança diferentes nas evidências. Tá? Bom, então, voltando para o Joãozinho, né? Então, como que o Joãozinho poderia tomar essa decisão, né? Quer dizer, ele poderia ser bem radical e dizer, olha, eu só compro moeda se der 20 caras, né? Tá? Só que, mesmo para uma moeda viesada, né? A não ser que as moedas sejam assim muito viesada, né? Se ela for um pouco viesada, né? Digamos, tem 70% de chance de dar cara, em vez de 50%, né? Mesmo para uma moeda viesada, dificilmente vai dar 20 caras, né? Então, ele estaria jogando fora muita moeda boa para a coleção dele, né? Se ele adotar um critério tão radical, né? Então, como é que ele poderia tomar uma decisão, né? Que tipo de critério ele poderia usar para decidir? Bom, ele poderia, por exemplo, fazer uma escolha do tipo, olha, eu vou comprar moedas, eu vou aceitar moedas que tenham pelo menos 17 caras, né? Se der pelo menos 17 caras ou pelo menos 17 coroas, tá?
ele já acha isso suficientemente estranho, né? Quer dizer, como é que a estatística clássica lida com esse problema? Tá? Existe outro tipo de estatística, outro tipo de inferência, chama de inferência bayesiana, que lida com isso de uma forma um pouco diferente. A estatística clássica lida com esse problema da seguinte forma, né? Você vê, bom, olha, 20 caras é estranho demais se a moeda for honesta. Se a moeda for honesta, é estranho demais, então eu duvido que essa moeda seja honesta. Tá? Essa hipótese é muito mais compatível com uma moeda desonesta. Então, com 20 caras, eu rejeito a hipótese de que a moeda seja honesta. Tá? Na analogia com medicamentos, né? Vamos já fazer um pouco de ponte com medicamentos. Né? Você faz um estudo randomizado, né? Como é que é um estudo randomizado? Né? Você tem um grupo, você sorteia os pacientes, um grupo vai receber placebo, um grupo vai receber tratamento. Né? Bom, se o tratamento for idêntico ao placebo, né? Isso é como uma moeda honesta. Pode acontecer, por coincidência, do grupo tratado e muito melhor, mesmo que o tratamento seja um placebo, né? Tá? Então, como é que você avalia essas coisas, né? Quer dizer, você normalmente pensa assim, olha, o jeito que a estatística lida com isso é assim, olha, se esse tratamento for um placebo, isso que aconteceu aí, desse grupo tratado e tão melhor, isso é estranho demais, né? É uma coincidência estranha demais, eu duvido. Eu não tenho certeza, mas eu duvido que isso seja um placebo, né? Porque ele foi bem demais. Isso é coincidência demais. Como é que a gente avalia? Então, a gente pode fazer um cálculo, né? Um cálculo da probabilidade daquela coincidência acontecer. Né? Então, no caso da moeda, por exemplo, a gente pode perguntar o seguinte: digamos que o Joãozinho ele aceite comprar moedas quando você tem pelo menos 17 caras ou pelo menos 17 coroas, num lançamento de 20. Então, a gente poderia calcular qual a probabilidade dele comprar por engano uma moeda honesta, né? Dele cometer esse erro, né? De comprar uma moeda honesta, usando esse critério para comprar as suas moedas. Tá? Então, isso é o que a gente pode calcular. Tá? Eu posso dar até uns números para vocês aqui. Deixa eu sharear uma tela aqui. Tem aqui uns gráficos, aqui, uns números. Tá? Isso a gente calcula usando uma que chama distribuição binomial. Aqui está uma figurinha aqui com as probabilidades. Aqui está a probabilidade de você ter exatamente 10 caras, tá aqui nesse pico. Aqui de você ter 11, aqui de você ter 12, aqui de você ter 13, até 20, que ela é bem baixinha, né? É alguma coisa da ordem de 1 milhão. Tá? E essa curva é simétrica, né? Apesar de você ter 9 caras e de ter 11 caras é a mesma. Né? Para uma moeda honesta, tá? Para uma moeda honesta. Para uma moeda honesta, essa curva fica assim. Tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo a curvinha, né? Eu compartilhei a tela. Né? Tá? Então, por exemplo, né? Digamos que o Joãozinho adote o procedimento, né? Ele compra a moeda se sair pelo menos 17 caras ou pelo menos 17 coroas. Tá? Então, a probabilidade dele, por engano, comprar uma moeda honesta adotando esse critério, esse número que está aqui, tá? Ela é de 0,2%. Tá? 0,2% se ele usar esse critério, pelo menos 17 caras ou pelo menos 17 coroas. Se ele usar um critério, sei lá, pelo menos 14 caras ou pelo menos 14 coroas, aí ele vai errar com a probabilidade de 11,5%. Tá? Então, esse número, essa probabilidade, esse número é o p-valor. É a probabilidade daquele resultado aparecer por coincidência. Tá? Então, o p-valor, se ele obtiver 17 caras, o p-valor é a probabilidade de você obter ao menos 17 caras ou ao menos 17 coroas. É a probabilidade de um resultado estranho como aquele aparecer. Tá? Então, o que acontece? Quer dizer, se o Joãozinho adotar um critério de aceitação, né, de comprar moeda, né, quando o p-valor é menor ou igual a 5%, tá? 5% é normalmente o número mágico que é usado em muitas áreas da ciência, né? Se o Joãozinho adotar esse critério, eu compro a moeda quando o p-valor é menor ou igual a 5%, o que vai acontecer é que 5% do tempo ele vai errar. Tá? 5% das vezes que tiver uma moeda honesta,
ele vai errar e comprar por engano uma moeda honesta. Tá? Eu perdi a imagem de vocês estão aí? Nós estamos aí para favorecer a tua apresentação aí no YouTube, nós estamos fechando a câmera. Ah, tudo bem. Tá, então, se o Joãozinho adotar esse critério, tá? Então, o p-valor é um número, tá? Então, não precisamos entrar no detalhe como se calcula isso, né? Então, o p-valor é um número que você calcula, tá? E o importante é entender o seguinte, se você adotar como critério, eu compro moeda com p-valor menor ou igual a 10%, então eu vou errar 10% do tempo. 10% do tempo eu vou comprar moedas honestas, pensando que elas são viesadas. Tá? Se ele adotar um critério p-valor menor ou igual a 5, ele vai errar 5% do tempo. Se ele adotar um critério p-valor menor ou igual a 1%, ele vai errar 1% do tempo. Bom, aí você pode dizer, bom, por que então, né, para errar pouco, né, ele podia adotar então um critério bem estrito, né, um p-valor bem baixo. Né? Vamos adotar p-valor 1%, então, né, ou 0,5%, para a gente errar bem pouco. Né? Bom, o problema é que se ele adota esse critério muito estrito de p-valor bem baixo, ele vai acabar aumentando a sua chance de cometer um outro erro. O erro de jogar fora moedas, de não comprar moedas que ele gostaria de ter na coleção dele. Tá? Então, esse é o balanço que você tem. Tá? Quer dizer, não adianta o Joãozinho se gabar que ele é um sujeito muito rigoroso, ele só aceita p-valores menores ou iguais a 1%, a 0,5%. Bom, se ele for tão rigoroso, ele vai acabar jogando fora, tá? Muitas moedas boas que ele gostaria de comprar. E, bom, tem alguma solução dele não errar tanto? Bom, uma solução seria a gente jogar a moeda mais vezes, né? Ter mais lançamentos da moeda. Tá? No mundo dos estudos clínicos, né, jogar mais vezes a moeda seria ter amostras maiores, tá? Ter mais pacientes nos seus estudos. Tá? Só que, diferentemente de jogar moeda, ter mais pacientes nos seus estudos é caro, tá? Não é tão simples quanto a gente ficar jogando a moeda muitas vezes. Né? Então, como é que é esse dilema, né, do p-valor, né, no contexto de medicamentos? Né? Se você adota um critério muito rigoroso, né, p-valores muito baixos, né, digamos, eu só aceito p-valores menores ou iguais a 1%, então, dificilmente eu vou acreditar erradamente que um medicamento é eficaz, tá? Eu só vou cometer esse erro 1% do tempo, tá? Só 1% do tempo eu vou pegar remédios que eram tratamentos que eram iguais ao placebo e errar pensando que eles são eficazes, mas eu vou acabar jogando fora muito tratamento bom. Tá? Muito tratamento que funciona, tá? Eu vou acabar indo para o lixo. Tá? E se eu colocar for um p-valor mais alto, né? É o contrário, né? Eu vou acabar acreditando erradamente na eficácia com mais frequência, né? Tá? Por outro lado, eu vou jogar fora menos tratamentos bons. Tá? Bom, como é que você resolve esse dilema? Bom, dilema você tem que resolver levando em conta outros aspectos, né? Quer dizer, será que nesse caso específico é muito importante eu ter certeza da eficácia? Ou, digamos que seja um remédio, digamos que seja uma doença leve e esse tratamento ele é caro e tem muito efeito colateral, né? E digamos até que será que tem alternativas a ele, tá? Nesse caso, se você não tiver uma evidência muito forte da eficácia, você vai jogar ele fora, né? Não faz sentido você usar esse tratamento se não tiver muita certeza da eficácia, né? Já em outras situações, né, se a doença é potencialmente mortal, o tratamento é barato, seguro, tem pouco efeito colateral, tá? Pode fazer sentido você aceitar p-valores maiores, tá? Você correr mais risco de aceitar o tratamento sem ele ser eficaz, mas não, por outro lado, não cometer o erro de jogar fora um tratamento eficaz, né? Tá? Então, o p-valor de 5% é uma convenção, tá? Quando a gente usa essa convenção, então a gente acaba jogando fora, a gente acaba erradamente classificando como eficaz 5% dos tratamentos ineficazes. Tá? Mas
é importante a gente entender, quer dizer, esse número não tem nada de especial sobre esse número, tá? Se a gente, em vez de ter um p-valor de 5%, tiver de 6%, tá? Se a gente passar a ser mais flexível, em vez de 5, aceitar 6, a única coisa é que, em vez de errar 5% do tempo, a gente vai estar errando 6% do tempo. A gente vai estar errando um pouquinho a mais, tá? Essa é uma dessas várias situações em que você tem uma coisa contínua e você tem que escolher um corte, e esse corte é meio arbitrário, tá? É meio como uma maioridade, né? Por exemplo, quando a gente faz 18 anos, a gente vira maior de idade, tá? Mas no dia exato do seu aniversário de 18 anos, não tem nada de muito relevante que acontece com você, tá? Então, você ser um pouco flexível. Você tá um p-valor de 6, ele é um pouco pior que um de 5 um pouco pior do que um de 4. Não tem nada de muito especial sobre o 5. Tá? Bom, então isso dá uma introdução aí sobre os p-valores, né? Tá, então agora vamos entrar em alguns dados mais específicos de alguns estudos, tá? Então, deixa eu abrir aqui o estudo do Skipper. Tá, então, tá aqui o estudo. Tenho que chegar a outra tela. Então, vocês devem estar vendo, se eu fiz tudo corretamente, vocês devem estar vendo. Vamos ver no PDF, sim. Um PDF, né? Então, tá aqui. Tá, então, esse aqui, o estudo Skipper, tá, o primeiro autor é Skipper, tem 3 desses vários estudos de tratamento precoce, tratamento ambulatorial que o Flávio citou, né? Tratamento e profilaxia, né? 3 deles são do grupo do David Bower. Eles têm o primeiro autor é diferente, mas são todos do grupo do Bower. Tá? Esse daqui o primeiro autor é Skipper. Ele é de tratamento, tá? Esse aqui é um estudo de tratamento randomizado. Bom, o que aconteceu nesse estudo, tá? O desfecho primário, né, que eles estavam avaliando nesse estudo, né, era a redução da severidade dos sintomas, tá? Era um score aqui, uma métrica que eles estão usando aqui para avaliar a redução da severidade dos sintomas. Bom, quando a gente vai dar uma olhadinha no apêndice aqui, né, na parte de análise do subgrupo, o que a gente descobre é o seguinte: quando a gente olha para o subgrupo que tomou pelo menos 75% das pílulas, tá? Então, vou esclarecer uma coisa, quer dizer, no estudo clínico, né, como na vida real, quer dizer, os pacientes nem sempre tomam todo o tratamento, né? Alguns pacientes deixam de tomar algumas pílulas, né? Deixam de tomar alguns comprimidos, né? Então, olhando só para os pacientes que tomaram pelo menos 75% dos comprimidos, tá? Você teve aqui, olha, um efeito relativo. Efeito relativo está aqui, de 19,5%. Tá? E, surpresa, aqui você tem um p-valor, se você calcular o p-valor é 2,2%. Tá? Ele não calculou aqui tem um intervalo de confiança, dá para ver que o zero está fora do intervalo de confiança, mas o p-valor é um p-valor bastante baixo, tá? Um p-valor de 2,2%, significância estatística. Tá? Bom, então aqui a fazer algumas ressalvas, né? A gente tem que tomar alguns cuidados com os p-valores, tá? À medida que a gente começa a calcular muitos p-valores dentro de um estudo, vai aumentando a probabilidade de a gente achar algum p-valor espúrio, quer dizer, de algum p-valor que foi baixo por coincidência. Tá? Então, você não pode, por exemplo, pegar um estudo e começar a calcular um monte de p-valores de vários subgrupos, tá? E, de repente, sei lá, você descobriu que num subgrupo formado, sei lá, só por mulheres diabéticas entre 40 e 50 anos, deu um p-valor baixo, tá? Isso não é uma boa evidência de que naquela subpopulação o tratamento funciona, tá? Porque você calculou um monte de p-valores
é fácil algum ficar baixo por coincidência, tá? Então, isso é uma coisa que às vezes as pessoas chamam de p-hacking, você ficar procurando subgrupos, né, com p-valores baixos, tá? Mas aqui é uma situação um pouco diferente de uma mera análise de subgrupo, tá? A gente pegou qualquer grupo, né? Quer dizer, uma coisa, eu não sou médico, mas uma coisa que eu tenho certeza que é verdade, que todos os médicos vão concordar, que para um tratamento funcionar, você precisa tomar o tratamento, né? Se você não toma o tratamento, ele não tem muito jeito de funcionar. Desse grupo aqui, que tomou menos de 75% do tratamento, tá? Nesse grupo aqui, mais da metade, embora aqui está escrito que eles tomaram de 1 até 14 comprimidos, isso daqui está errado. Quando a gente olha na página seguinte, deixa eu ir para a página seguinte, você descobre que, na verdade, mais da metade, tá? Daqueles, são 38 que estão naquele grupo que menos de 75% de aderência, na verdade, 22 dos 38 não tomaram uma única dose do tratamento. Tá? Para as pessoas com alguma experiência em pesquisa clínica, deveria mencionar algumas coisas, quer dizer, é comum nos estudos clínicos você fazer o que a gente chama de intention to treat analysis. Você inclui na sua análise todos os pacientes que foram randomizados, tá? Não só os pacientes que cumpriram todo o tratamento, tá? Isso é uma coisa comum em pesquisa clínica, é uma análise mais conservadora que se faz. Agora, mesmo nessa análise mais conservadora, intention to treat, a prática mais comum é você excluir, ao menos, os pacientes que não tomaram nenhuma única dose do remédio. Tá? Isso é bem padrão, você excluir os pacientes que não tomaram nenhuma única dose do remédio. Bom, então aqui a gente tem uma situação, tá? Não foram excluídos, tá? Nem os pacientes que não tomaram nenhuma única dose. Se a gente fizer essa análise só de quem aderiu pelo menos 75%, você tem uma eficácia de 20%, quase 20%, com significância estatística. P igual a 2,2%. Tá? Coincidência? Pode ser. Veremos muitas outras coincidências interessantes que esse remédio sortudo está tendo. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês agora um outro estudo. Vou fechar aqui. Deixa eu pegar ele aqui. É o estudo de profilaxia. Tá? Então, aqui eu vou mostrar um gráfico para vocês, eu vou ter que explicar o que ele significa. Tá? Esse aqui é um estudo também do grupo do Bower, aqui no caso o David Bower é o primeiro autor. Tá? Então, para quem tiver desconfiado que o David Bower não é um defensor público desse tratamento, tá? Ele não é uma pessoa aviesada, então a gente não desconfia que os estudos dele sejam particularmente viesados pró-hidroxicloroquina. Tá? Certamente não é o viés desse autor. Então, isso aqui é um estudo, esse gráfico aqui se refere a um estudo de profilaxia pós-exposição. Né? Então, como é que funciona uma profilaxia pós-exposição? O paciente se expôs ao vírus, né? Ele teve algum incidente que ele acha que ele se expôs ao vírus. Tá? Ele teve um contato dentro de casa, no hospital, sei lá, teve alguma exposição ao vírus, pelo menos que ele acha que foi. E aí ele tenta tomar o medicamento, né, no caso a hidroxicloroquina, na tentativa de impedir que ele desenvolva a doença, né, de impedir que ele desenvolva sintomas. Tá? Então, o desfecho que a gente está olhando, tá, a eficácia é medida por quantos pacientes no grupo tratado desenvolveram sintomas, comparando com placebo. Bom, no caso de um estudo de profilaxia pós-exposição, uma questão bastante crítica é quanto tempo você espera entre a exposição ao vírus e o tratamento. Tá? No contexto de uma profilaxia pós-exposição, isso é muito mais crítico do que no caso de um tratamento precoce, tá? A sua janela é muito mais curta. Então, você não pode esperar muito, né? Porque você está tentando impedir de desenvolver sintomas, né? Se você esperar muito, você
Em 5 dias, já é bastante provável que você tenha desenvolvido sintomas. E você já desenvolveu sintomas, não adianta mais tentar impedir eles retroativamente de começarem, né? Tomando tratamento. Tá? Então, aqui é bem crítico o tempo, né? E, bom, o tempo de exposição considerado no estudo do Bower, né? Os pacientes tiveram tempos de exposição, entre exposição e tratamento, entre 1 e 4 dias. Tá? Tem pacientes que se expuseram e tomaram em 1 dia, em 2 dias, ou em 3 dias, ou em 4 dias. Tá? Pelo menos isso é o que está registrado, tá? Oficialmente no estudo. Tá? A gente sabe que talvez tenha tido atrasos maiores do que esse, tá? Tenha tido problemas de entrega dos medicamentos, que o tempo que eles levaram para começar a tomar foi um pouco maior, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe. Tá? Então, o que está acontecendo? Esses pontos vermelhos que vocês estão vendo aqui, tá? Então, nesse eixo horizontal, está o número de dias entre exposição e tratamento, e esses pontos vermelhos estão indicando qual foi a eficácia do tratamento em cada um desses subgrupos. Tá? Então, no grupo, por exemplo, 1 dia entre exposição e tratamento, você teve uma eficácia aqui perto de 50%. Tá? No grupo de 2 dias, eficácia aqui perto de 30%. No grupo de 3 dias, ela ficou aqui um pouco abaixo de 20%. E, finalmente, no de 4 dias, o placebo ganhou. Né? O placebo ganhou no de 4 dias. Tá? Então, esse estudo aqui de profilaxia, né? Quando você calcula o p-valor, ele é bastante alto, tá? O p-valor total, ele é, acho que foi, se não me engano, 35%. É um p-valor que não significa praticamente nada, tá? Porém, você tem aqui uma coincidência muito interessante, né? Imagina que na verdade, a hidroxicloroquina fosse exatamente um placebo, tá? Imagina que você tivesse dado placebo para os 2 grupos. Em vez de dar hidroxicloroquina em placebo, você deu placebo para os 2 grupos. O que você esperaria que acontecesse, né? Nessa situação? Bom, quando você compara placebo versus placebo, um dos 2 grupos vai melhor, né? Por sorte, né? Por coincidência, né? Mas não faz diferença se os 2 grupos estão tomando placebo. O tempo entre exposição e tratamento não faz diferença nenhuma, porque, na verdade, não tem nenhum tratamento. Né? Tomar placebo 1 dia, ou 2 dias, ou 3 dias depois da exposição, tanto faz. Então, a gente esperaria, né? Se essas eficácias observadas fossem meras coincidências, a gente esperaria ver aqui o comportamento de um ruído aleatório. Tá? A eficácia não deveria estar, como indicando nesse gráfico, caindo com o tempo. Isso é uma coincidência bastante estranha, né? Quer dizer, poderia muito bem ter acontecido no grupo de 4 dias, o grupo tratado ter ido melhor, né? E no de 1 dia ter ido muito pior. Quer dizer, isso aqui deveria estar... Esses pontos deviam estar jogados aqui como um ruído aleatório, né? Não devia ter esse padrão aqui bonitinho, decrescente, tá? Como tá. Então, esse gráfico eu peguei de um artigo de um professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal Fluminense, é o Márcio Watanabe, ele que teve a ideia de fazer essa análise, tá? O crédito é para ele, tá? Eu estou só aqui explicando para vocês. Então, ele resolveu testar, né? Quer dizer, olha só, tem essa coincidência super estranha, né? Quer dizer, se hidroxicloroquina fosse um placebo, como é que isso aqui deu certinho desse jeito, né? Esse padrão decrescente, né? Qual a probabilidade disso acontecer por acaso, né? Qual é o p-valor dessa coincidência, né? Como a gente pode tentar fazer um teste aqui e obter um p-valor aqui, né? Bom, existem mais de uma maneira de você fazer isso, tá? Você pode aplicar vários tipos de teste, tá? Não vou dizer que o jeito que ele fez é o único jeito que isso poderia ter sido feito. Eu mesmo depois preferi fazer de um outro jeito, um pouco diferente. Tá? Não vou entrar nos detalhes técnicos das diferenças, talvez. Mas o que ele resolveu testar, quer dizer, ele fez o que a gente chama de uma regressão linear. Tá? Achou essa reta de regressão, comparando o efeito com o tempo entre exposição e tratamento. E ele fez um teste de hipótese para o coeficiente angular dessa reta de regressão. Tá?
qual a probabilidade desse coeficiente angular aparecer por coincidência? Tá? Ele fez um teste de hipótese e você obtém aqui um p-valor inferior a 1%. Aqui um p-valor inferior a 1% nesse teste de hipótese. Tá? Então, como eu falei, eu cheguei a refazer isso com um modelinho um pouco diferente, tá? Que eu achei que era um pouquinho mais apropriado, que estava um pouco mais dentro das hipóteses do modelo linear, usando aqui o logaritmo do risco relativo. Não veio muito ao caso, eu obtive um resultado similar, na verdade, um p-valor até um pouco menor. Tá? Então, aqui temos outra coincidência fantástica, tá? Nesse estudo de profilaxia pós-exposição. Tá, então, finalmente, esses dados que eu estou dando para vocês de estudos individuais, tá? Que valem a pena ser destacados. Tá? O Flávio já mostrou naquela figura dele aquele big picture, né? De todos os p-valores e efeitos em todos os estudos randomizados de tratamento precoce e profilaxia, né? Com pacientes ambulatoriais, todos os desfechos clínicos, né? Que não envolvem medição da carga viral. Tá? Aparentemente, a carga viral, o efeito, como o Flávio mencionou, não é por aí, não é esse o mecanismo de ação, tá? Não é redução da carga viral. O efeito é sobre sintomas, tá? E mecanismo de ação, eu não vou dar palpite. Bom, então, por fim, né? Então, será que pegando aquela figura que o Flávio mostrou, né, com todos aqueles p-valores, a gente pode, de alguma forma, fazer uma análise mais formal daquilo para tentar ver qual a probabilidade daquilo tudo estar acontecendo por coincidência, né? Qual a probabilidade daqueles efeitos todos e aqueles p-valores estarem aparecendo por coincidência, né? Tá? Então, é disso que se trata fazer uma meta-análise, né? Uma meta-análise de todos esses estudos. Tá? Aqui vale a pena mencionar que tem um mal-entendido muito, muito sério, né? Que foi propagado sobre esse assunto, né? Que acho que é um mal-entendido que tem a ver com as pessoas não entenderem direito essa coisa de p-valor, né? Então, pessoas acreditando que p-valores maiores do que 5 significam evidência contrária, né? De que o medicamento não funcionou, né? Tá? Então, voltando para a analogia do Joãozinho com a moeda, né? 13 caras e 7 coroas pode não ser suficientemente raro para te convencer que a moeda é viciada, tá? Mas certamente é uma evidência mais favorável à moeda ser viciada para cara, né? E se você começar a ter vários estudos em que você, com aquela moeda, né, e várias vezes você começa a observar esse 13-7, ou 12-8, ou 14-6, mesmo que em cada estudo sozinho o p-valor seja alto, e aquele estudo sozinho não te convence de que aquela moeda é viesada, né? Porque aquilo que aconteceu não é raro o suficiente. Quando começa a acontecer muitas vezes, peraí, mas agora está ficando raro, está ficando estranho, né? Está ficando estranho. Tá? Uma confusão que foi feita é porque esses estudos às vezes têm sido divulgados com p-valores maiores do que 5 como evidências negativas, evidências de que não funciona, né? Então, vai saindo na mídia cada vez que sai, olha, esse não funcionou, esse não funcionou, esse não funcionou, as pessoas entendem, pô, então está provado que não funcionou, né? Está enterrado esse negócio. Tem 7 estudos, 5 estudos, 6 estudos que não funcionou? Não, muito pelo contrário. Cada um desses estudos, eles estão dando evidências de que funcionou, só que são evidências fraquinhas. Tá? São evidências fraquinhas. O p-valor pode ser entendido como uma medida da força da evidência. Tá? Um p-valor alto significa uma evidência fraca, um p-valor baixo, uma evidência forte. Então, vários estudos de p-valor alto podem se combinar numa evidência forte. Tá? Esse é o trabalho de uma meta-análise. Tá? Então, como é que você pode fazer uma meta-análise? Bom, de muitas maneiras de você fazer meta-análise. Tá? Um jeito muito simples de fazer uma meta-análise é usando uma coisa que a gente chama de um teste de sinal, que a gente simplesmente não dá bola para o tamanho dos efeitos, nem para os p-valores. A gente simplesmente olha quantos estudos, dentre todos os estudos que foram feitos, quantos são favoráveis e quantos são contrários. Então, daquele universo de 5 estudos randomizados, tá? Com pacientes ambulatoriais, 5 com resultados favoráveis. A probabilidade disso acontecer por acaso é 1 meio elevado a quinta, é 1 em 32. Então, isso te dá um p-valor de um pouco mais de 3%. Tá? Nessa análise muito simples, tá? Um teste de sinal.
Outras análises que você pode fazer, você pode combinar os p-valores. Você pode pegar os p-valores dos vários estudos e combinar num só. Tá? Aqui eu devo esclarecer. Combinar p-valores não é simplesmente multiplicar os p-valores. Tá? Não, isso não está certo. Tá? Tem gente falando aí por aí em mídias sociais que meta-análise é multiplicar p-valores, a pessoa não sabe fazer meta-análise. Não é multiplicar p-valor. Tá? Você constrói um p-valor combinado, tá? Esse p-valor combinado tem que ser construído de uma forma a manter a propriedade fundamental que um p-valor tem que ter, que é o seguinte: a probabilidade do p-valor ser menor ou igual a 5% deve ser de 5%. Tá? Se o medicamento for um placebo. Então, tem uma técnica, tá? Várias técnicas que você pode usar para construir p-valores combinados. Tá? Eu cheguei a fazer algumas contas, eu mesmo, combinando p-valores dos 5 estudos randomizados, os 5 estudos que estavam disponíveis na época que eu fiz essas contas. Tá? Tem alguns estudos mais recentes que eu acabei não tendo tempo de me aprofundar. Você tem que fazer algumas escolhas, tá? Na hora de fazer esses p-valores combinados, porque você só pode pegar um p-valor de cada estudo. Você não pode combinar vários p-valores do mesmo estudo, porque esses não são independentes. Tá? Dependendo de escolhas que você fizer, você vai obter p-valores combinados entre 3% e 6%. Tá? São p-valores baixos. Tá? Acho que isso aqui seria um pouco técnico para entrar em detalhes. Se alguém tiver curiosidade, eu posso falar mais sobre isso. Tá? Finalmente, tem uma outra técnica de a gente fazer essa meta-análise, que é uma meta-análise que leva em conta a magnitude dos efeitos observados. Tá? Isso, na verdade, é o que é mais comum de se fazer. Tá? Então, isso, por exemplo, o grupo do professor Harvey Risch fez. O Flávio mencionou essa meta-análise. Deixa eu abrir aqui a meta-análise do Harvey Risch. Então, esse aqui... Deixa eu compartilhar com vocês. Tá, essa aqui é a página que tem, digamos, o resumo central do que aconteceu. Tá? Então, aqui são 5 estudos randomizados. Tá? Aqui é importante que você não faça nenhum cherry picking. Você não pode escolher só os estudos que você gosta. Né? Então, você pegou todos os estudos randomizados que ele tinha disponíveis na época com pacientes ambulatoriais. Né? Então, está aqui, para cada estudo, o risco relativo aqui, que é o ponto central do intervalo, e o intervalo de confiança. Tá? Então, você vê que em cada estudo, esse intervalo de confiança está indo para lá, para a direita do 1. Né? Essa barrinha do 1, tá? Quando esse intervalo de confiança vai para a direita do 1, significa que você, embora tenha observado uma eficácia naquele estudo, você não tem certeza, com esse nível de p-valor 5%, você não tem certeza que aquilo não foi uma coincidência. Tá? P-valor deu mais do que 5%. Quando você faz a meta-análise, você acaba obtendo essa estimativa de efeito, tá? Um risco relativo de 0,76, isso é uma eficácia de 24%. E aqui agora com o intervalo de confiança inteirinho para esse lado, tá? Quer dizer que você obteve um p-valor menor do que 5%. Tá? Como é que é essa técnica, tá? Bom, não dá para entrar muito em detalhes, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente chama Random Effects Model meta-análise usando método de efeitos aleatórios. Vou explicar de uma forma resumida o que é isso, tá? Então, é o seguinte, tá? Infelizmente, quer dizer, quando você vai fazer uma meta-análise, né? Raramente você vai ter a sorte de que todos os vários estudos que você encontra sobre o assunto estejam todos medindo exatamente o mesmo efeito, né? Quer dizer, são estudos feitos por grupos diferentes, em países diferentes, com intenções diferentes. Dificilmente são estudos que todos estarão medindo o mesmo efeito. Tá? Por exemplo, os estudos podem usar doses diferentes, eles podem ter desfechos primários um pouco diferentes. Tá? Então, nas meta-análises, você tem que lidar com esse problema, tá? De que o efeito que você está medindo nesses estudos não é sempre o mesmo. Tá? Então, disso que se trata essa técnica que a gente chama de meta-análise de efeitos aleatórios. Tá?
o nome vem porque você imagina como esses vários efeitos, como se eles tivessem sido sorteados de uma população de efeitos aleatórios, tá? E você tem uma variância dentro dessa população e você tem uma técnica para estimar, tá, essa variância e, tá, você tem que levar em conta também as margens de erros de cada estudo, tá? E, bom, aqui o Harvey Rich usou um método de estimar esses parâmetros, é o método Dersimonian e Lars, que é um método bastante comum para fazer esse tipo de meta-análise. Ele obteve esse resultado aqui. Tá? Então, temos esse monte de coincidências, tá? Interessantes, sobre a hidroxicloroquina em pacientes, uso precoce de hidroxicloroquina, tá? Para melhora dos sintomas. Tá? Então, a conclusão é que provou que funciona, não provou, está cientificamente provado, então funciona. Então, se vocês entenderam alguma coisa da minha exposição, então vocês devem ter entendido que ciência não é assim, não tem esse final, aprovou, agora aprovou. Né? Bom, tem esse monte de evidências aí, tá? Seria melhor a gente ter um estudo randomizado com 5.000 pacientes, uma amostra gigantesca, para obter um p-valor baixinho e resolver esse assunto de vez? Seria melhor. Teria mais certeza, não ocorreu, né? Esse estudo não foi feito, né? Estudos grandes que fizeram foi estudos com pacientes adiantados e doses altas, testando um protocolo totalmente diferente, tá? Tipo recovery, tá? É uma coisa totalmente diferente, não dá informação sobre isso daqui, tá? Então, a conclusão, então é essa. É verdade, temos muitas evidências, né? Então cabe a cada um decidir o que fazer com essas evidências. Passa a palavra aqui para o Diego. Talvez eu falei muito tempo. Acho que eu falei muito tempo. Tá ótimo, Daniel, porque nós precisamos disso, né? Nós precisamos escutar realmente as pessoas que dominam o conhecimento, né? Não que tenham só uma vaga noção, né, do que estão tratando, né? E eu me incluo nesse grupo, né, de que por muito tempo eu tive só uma vaga noção e ao longo do tempo da minha formação fui melhorando e tudo, né? Mas nada se compara aí a ter aí 2 mestres aí nesse conhecimento para nos aclarar as coisas, né? E eu queria, para finalizar, e antes de dar para vocês aquela mensagem final, né? Aquela oportunidade de deixar uma mensagem final, eu sei que o Fábio já colocou lá no início, a dele, né? Mas deixar aqui também agradecimento a todas as pessoas, né? Que estão aí no front, né? Na linha de frente, né? Desde do colega aí da emergência, né? Do médico da emergência, mas também todos os outros profissionais de saúde, né? Que fazem as coisas funcionarem, né? Tem o guarda da porta, a pessoa que faz a limpeza, que prepara as refeições, tem o enfermeiro, o técnico de enfermagem, daí todas as outras profissões aí que permitem, né, que nós estejamos aí trabalhando e realmente fazendo o melhor, né? E agora se juntam vocês aí também nesse front, né? Fazendo a gente mirar aí as nossas, né, afiar os nossos as nossas ferramentas, né, para usá-las melhor, né? Então, e acertar melhor essa, como você falou, né? Colocar as probabilidades ao nosso favor, né? E é disso que se trata, daí a medicina é baseada em evidências, né? É utilizar a experiência pessoal com a melhor evidência disponível para fazer o melhor pelos nossos pacientes, pelas pessoas, né? E que nesse momento agora nós precisamos mais do que nunca, né, racionalidade, né? Então, é disso que eu deixaria aqui a minha fala final, né? Agradecer a todos e que realmente considerem aí ver e rever muitas vezes essa live ou replicar ela nas suas redes sociais, enviar pelo WhatsApp. Nos próximos dias também a gente vai disponibilizar um canal com pequenas pílulas aí, que os professores aqui, né, vão aprovar aí, talvez, pequenos trechos para facilitar a visualização do trecho específico. Então, para que a gente dissemine mesmo o bem, né, dissemine o conhecimento e daí promova aí né, uma corrente do bem, né, eu estava falando antes, né, para que todos nós possamos nos munir dessas melhores informações. Eu agradeço e eu vou deixar aí a palavra final para vocês. Obrigadíssimo. Eu espero que
minha esperança é que essa live abra algumas cabeças. Eu não quero pregar para os convertidos, que essa história tem convertido demais, tem fanático demais, dos dois lados do extremo. E a verdade está no meio, claramente. Os dados indicam o que os dados sugerem, não provam permanentemente, porque isso quase nunca acontece, mas o que eles sugerem fortemente é que dá para excluir alguns extremos aí, dos dois lados, em termos de dados. Não é panaceia, não é veneno. Quase certamente tem algum efeito, sim. O efeito não é uma bala de prata. E é um instrumento que, nas circunstâncias certas, que os médicos saberão avaliar, tá? Porque tem a avaliação do quadro de cada paciente, dos fatores de risco, que pode ajudar. E espero que fique um aprendizado não só sobre esse tema específico, mas mais geral, com a aula, e o Daniel realmente deu uma aula de estatística, de interpretação. Isso se aplica a muita coisa na medicina e fora da medicina, mas vamos lá, na medicina, sim. E é preciso olhar com extremo cuidado e interpretar bem, não usar apenas regra de bolo. Tem essa barrinha mágica aqui desse número, se for acima disso funciona com certeza, se for abaixo não funciona. Não é assim que se analisa estatística bem, não é assim que se interpreta dados bem. Espero que a gente ajude um pouquinho. É um trabalho de educação, um trabalho de formiguinha. Isso aí. Então, bom, espero não ter chateado demais vocês com coisas muito técnicas. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco. Na verdade, no meu plano eu ia acabar falar coisas até um pouco mais técnicas, mas eu me contive. Achei que eu já estava chateando vocês demais, tá? Mas eu acho que juntando a exposição do Flávio, que ele deu uma big picture maior, junto com a minha, acho que dá para dar uma boa noção do tipo de evidência que tem sobre esse assunto, né? Pelo menos para as pessoas, quer dizer, entenderem que não é verdade, quer dizer, algumas fake news que estão por aí de que foi provado que não funciona, de que não tem evidência que funciona, tá? Tudo isso é mentira. Tá? Também tem outras fake news de que isso teria resolvido a pandemia, que nunca ninguém precisaria ter ficado em casa, não só vacina, também nada disso é verdade, tá? Quer dizer, talvez um comentário, quer dizer, esses efeitos que a gente está vendo de 20%, quer dizer, talvez, tá? Isso é uma especulação. Você poderia ter efeitos maiores com protocolos um pouco diferentes, usando mais cedo, ou fazendo coquetéis com outras drogas, tá? Outras drogas tem ivermectina, Anitta, tá? Tem meta-análise saindo sobre ivermectina, tá? Como eu não estudei, eu não entrei muito a fundo, eu não vou assinar embaixo de nada disso, mas tem meta-análise, tá? Também da ivermectina, por exemplo. Então, pode ser que alguns coquetéis tenham eficácia maior, tá? Isso são especulações, tá? Isso pode deixar para outras pessoas em outras lives que estudaram melhor isso falarem, né? Tá, mas certamente assim, não parece que não foi encontrada a cura, não é que temos a cura da doença, a doença acabou, tá? Tem que tomar cuidado, tá? Mas não é verdade que não tem evidências de que essas drogas funcionam, tá? Então, esse acho que é o recado importante para a gente deixar. Então, vamos finalizando aqui. Tem algumas perguntas, né? Pessoas aí pedindo também, gostariam de ver sobre ivermectina, azitromicina, e também agora tem trabalhos publicados com nitazoxanida e até um grupo brasileiro, né, que tem estudado o efeito dos bloqueadores androgênicos, né? E que antes eu era bem cético, mas depois de começar a ler realmente a base fisiopatológica, né, a plausibilidade da hipótese é bem interessante. E esses dados ainda estão em pré-print, né? Ainda estão em fase de revisão por pares, mas são muito interessantes, né? E futuramente deixar até aberto, né, o espaço para quando vocês quiserem voltar, é só mencionar que eu vou estar aqui à disposição. E vou deixar um gostinho de quero mais aí para quem está vendo até o fim, né? De que essa é a aula 1. Tá? Aula 2, semana que vem, quarta-feira, 20 horas. Temos aí presença já confirmada de 2 infectologistas. Um é o Dr. Francisco Cardoso, já conhecido aí de quem acompanha, né, as redes sociais, né? Uma pessoa que estuda bastante e publica bastante aí nas redes sociais análise dele sobre artigos, então vai ser uma presença importante. E fazendo uma parceria também, nós estamos
priorizando aí, né? Por exemplo, 1 ou 2 por vez, para que possam falar mais, assim como vocês falaram, né? O Dr. Ricardo Zimmermann, também, do Rio Grande do Sul, outro infectologista aí bem já conhecido. Então, a semana que vem tem mais. E certamente, eu falo que vocês liberaram um pouquinho a carga deles, né? Acho que vocês pegaram a parte mais... roer o osso mais difícil aí, e para eles vai ficar muito mais fácil, né? Inclusive, com a aula aí da parte das probabilidades, a gente vai conseguir entender melhor também o que eles querem dizer na semana que vem. Então, quarta-feira, 20 horas, deixem já marcados aí na agenda de vocês, porque teremos mais, tá? E a negociação é porque, de repente, o mês inteiro de janeiro temos uma aula por semana, né? Quem sabe, né, futuramente tenham outras, mas eu já estou negociando com outros colegas também. Aí também não da fase só precoce, mas também da questão da parte hospitalar. Eu gostaria também de alguém falando sobre vacinas. Então, vamos ver se vão ter mais novidades, mas a semana que vem já está confirmado. Então, uma boa noite a todos. Agradeço a todos aí que ficaram até aí o fim, porque realmente a vontade é que eu ficaria aqui até amanhã, né? Mas eu tenho certeza que também tudo tem uma hora para começar, tem uma hora para terminar, para que a gente possa também absorver, né? Isso, né? Botar a cabeça ali no travesseiro, levar uns pensamentos, umas coisas junto, e o sono aí vai fazer isso a penetrar, né? Vai chegar lá e virar isso memória de longo prazo, né? Então, uma boa noite para todos e encerramos aí a live de hoje. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais.